Olá, eu sou o Victor Ximenes, aluno de Matemática do Instituto Federal de Itapetininga, e como parte da residência, hoje eu vim dar uma aula sobre geometria plana do 9º ano. Vamos nessa! Vamos começar desenhando um triângulo, como esse aqui. Nesse triângulo, vamos supor que esse ângulo de cima seja de 90 graus. E a partir dele, vamos desenhar um segmento pontilhado perpendicular à sua base. Ou seja, ele também tem 90 graus, como podem ver. Essa reta maior, nós chamamos ela de hipotenusa. Eu vou denominá-la como A. E assim, os catetos, os outros lados, serão as letras B e C. Esse segmento pontilhado nada mais é do que a altura do nosso triângulo. Então, vamos denominá-la como H. Por fim, se olharmos a reta da hipotenusa, podemos ver que ela é dividida em dois segmentos. Esses segmentos eles são chamados de projeções dos catetos. Então, vamos denominá-los de M e N. Essas projeções, o que são elas? Bom, vamos pensar assim. Olhe para o cateto da esquerda. Se a gente pegar o Sol, por exemplo, uma luz, iluminando o topo dele, a sombra formada será esse segmento. Isso significa projeção. Nada mais é do que uma sombra. E, da mesma forma, se fizermos do outro lado, também o outro segmento, outra sombra, outra projeção. Então, para resumir, a hipotenusa ela sempre estará oposta ao nosso ângulo de 90 graus, enquanto os catetos são os lados que compõem o nosso ângulo de 90 graus. E como o nosso primeiro tópico foi os elementos do triângulo, agora partimos para o nosso segundo tópico, as semelhanças do triângulo. Olha só. Nessa imagem principal, temos 3 triângulos. Por que 3? Nós temos o nosso triângulo principal, o nosso triângulo da esquerda e o nosso triângulo da direita. Eu vou tentar desenhar os 3 triângulos separadamente. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro triângulo ele tem a sua base sendo a hipotenusa, ou seja, a letra A. E os seus lados, os catetos, as letras B e C. E o seu ângulo de 90 graus lá no topo. O segundo triângulo, o da esquerda, ele tem a sua hipotenusa sendo o segmento C e os seus catetos, os segmentos N e H, com, obviamente, o ângulo de 90 graus entre esses catetos. O terceiro triângulo, o da direita, ele tem a sua hipotenusa sendo o segmento B e os seus catetos sendo M e H. Agora, é muito importante que saibamos... Sabemos ou saibamos? Agora, como uma observação importante, saiba que um triângulo retângulo ele tem os seus ângulos agudos sendo complementares. E o que é um ângulo complementar? Ângulos complementares significam que, juntos, eles têm 90 graus. Por que disso? Olha só, um triângulo, qualquer triângulo, ele tem a soma de todos os seus 3 ângulos sendo 180 graus. Então, obviamente, se tivermos um triângulo retângulo, um de seus lados tem 90 graus. Assim, os seus outros 2 lados, a sua soma precisa ser necessariamente 90 graus, pois 90 mais 90, 180. Qual é o valor de cada ângulo? Não sabemos. Pode ser qualquer um. Pode ser 45, 45, que juntos dá 90, 60, 30, 90. Qualquer valor desde que é soma de 90. Então, observando o triângulo principal, que é a junção dos 3 triângulos, vamos marcar um risquinho no seu ângulo da esquerda. E da mesma forma,
2 risquinhos no seu ângulo da direita. Assim eu simbolizo que o ângulo de um risco tem um valor e o ângulo de 2 riscos tem outro valor. Agora, vamos olhar o nosso triângulo principal ainda, mas focando apenas a parte que seria o triângulo da esquerda. Ele tem 90 graus, ele tem o ângulo de um risquinho. Então, o que sobrou? O que necessariamente tem que ser o seu outro ângulo, o de cima? Ele tem que ter 2 risquinhos, porque tudo junto vai dar 180 graus. Perfeito? Agora vamos para olhar o terceiro triângulo, o triângulo da direita, ainda no nosso triângulo principal. Ele tem o ângulo de 90 graus também, afinal a altura é perpendicular à base, então sempre vai formar 90 graus. Ele tem o nosso ângulo de 2 risquinhos, e assim, o ângulo que sobra no topo é ninguém menos que o ângulo de apenas um risquinho. Agora que temos essas informações, vamos colocá-las nos triângulos separados, em cada um. Assim, o primeiro triângulo ele vai ter o risquinho da esquerda, um risquinho. O outro ângulo da direita será 2 risquinhos e o seu ângulo de 90 graus no topo. Agora, o segundo triângulo, o da esquerda, assim como está marcado o triângulo principal, ele terá o triângulo de 90 graus, ele terá o ângulo de 90 graus, um risquinho no seu lado e 2 risquinhos no seu topo. Por fim, o último triângulo, assim como marcamos no triângulo principal, ele terá o seu ângulo de 90 graus, 2 risquinhos na direita e um risquinho no topo. Tá, e por que eu fiz tudo isso? Vamos ver assim. Como todos os triângulos têm os mesmos ângulos, todos eles têm 90 graus, ângulo de um risquinho e ângulo de 2 risquinhos. Isso significa que eles são semelhantes. Isso é muito importante para o que vem a seguir. E agora, para o nosso terceiro e penúltimo tópico. Isso aí, já está acabando. Tenham paciência. Ainda bem. Vamos para as relações métricas. Olha só, eu desenhei de novo os 3 triângulos separadamente. Vamos pegar o primeiro triângulo e o segundo triângulo. Olhando para o primeiro triângulo, a nossa hipotenusa, a letra A, ela está entre os ângulos de uma linha e 2 linhas. Se olharmos para o nosso segundo triângulo, o que está entre os ângulos de uma linha e 2 linhas é o nosso segmento C. Então, podemos dizer que A está para C. Isso é igual. Vamos agora pegar o nosso segmento B do primeiro triângulo. O nosso segmento B ele está entre os ângulos de 2 linhas e o ângulo de 90 graus. Da mesma forma, no nosso segundo triângulo, o que está entre o ângulo de 2 linhas e o ângulo de 90 graus é o nosso segmento H, a nossa altura. Então, temos que B está para H. Agora, multiplicando em cis, temos que A vezes H é igual a C vezes B. Agora, para a nossa segunda relação métrica, vamos pegar o segundo triângulo e o terceiro triângulo. Olhando para o seu segmento H do segundo triângulo, ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de 2 linhas. Da mesma forma, no terceiro triângulo, o que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de 2 linhas é o seu segmento M. Então, podemos dizer que H está para M. Igual, no outro lado dessa igualdade, vamos pegar agora a letra N. A letra N do segundo triângulo ela está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de uma linha. Da mesma forma, no nosso terceiro triângulo, o que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de uma linha é o nosso segmento H. Então, multiplicando cruzado, temos que H ao quadrado
é igual a m vezes n. Agora, para a nossa terceira relação métrica, vamos pegar o primeiro triângulo e o segundo triângulo. No primeiro triângulo, vamos pegar de novo a sua hipotenusa, a letra A. E ela corresponde no nosso segundo triângulo à letra C, pois em ambos eles estão entre os ângulos de uma linha e ângulo de duas linhas. Isso temos que A está para C. Vamos pôr a igualdade e do nosso outro lado da igualdade, vamos pegar a letra C do nosso primeiro triângulo. A letra C ela está entre o ângulo de uma linha e o ângulo de 90 graus. Da mesma forma, do nosso segundo triângulo, o que está entre esses ângulos é a nossa letra N. Assim, se multiplicarmos cruzado, temos que C ao quadrado é igual a A vezes N. Agora, para a nossa quarta e última relação métrica, vamos pegar o primeiro triângulo e o terceiro triângulo. Vamos pegar agora no primeiro triângulo, de novo, a sua hipotenusa, a letra A. Ela está entre o ângulo de uma linha e o ângulo de duas linhas. Da mesma forma, o nosso terceiro triângulo, o que está entre o ângulo de uma linha e o ângulo de duas linhas, é a letra B. Então, temos que A está para B. Colocamos o sinal de igual. E do outro lado dessa igualdade, vamos pegar a letra B do nosso primeiro triângulo, que está entre os ângulos de duas linhas e de 90 graus. Da mesma forma, no nosso terceiro triângulo, o que está entre esses ângulos é a nossa letra M. Assim, multiplicando o cruzado, temos que B ao quadrado é igual a A vezes M. Com isso, nós achamos todas as nossas 4 relações métricas. E por que a gente descobriu elas? Para falar sobre o nosso quarto e último tópico, que é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E como podemos demonstrar essa fórmula? Vamos olhar as relações métricas. Nós vemos que B ao quadrado é igual a M vezes A. E também vemos que C ao quadrado é igual a N vezes A. Se somarmos os dois, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes M mais A vezes N. Temos o A dividindo tanto M quanto de N. Então, podemos colocar o A em evidência, ou seja, ele sai para fora e entre parênteses fica o M mais N. Pois se fizermos a distributiva, voltamos para a conta anterior. E tá, o que é M mais N? Vamos voltar para o nosso triângulo principal. Lembram que M mais N eram as projeções dos catetos e também, juntos, eles davam a nossa hipotenusa. E o que é a nossa hipotenusa? É a letra A. O miserável é um gênio! Então temos que, voltando à nossa fórmula, M mais N é igual a A. Se substituirmos, então, temos que A vezes A é igual a A ao quadrado, que é nada mais do que a nossa fórmula do Teorema de Pitágoras. Acabou.